Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos começar uma live aqui agora, só que nós estamos ajeitando aqui na página. Agora tem a página, não sei se o amigo ou a amiga já viram, mas estamos com uma página também. Vamos ver se aparece aqui para a gente poder replicar na página. Vamos ver. Ali tá eu ali. Ali estou eu ali. Vamos ver, compartilhar em uma página. No caso, a página do Alisson Ferronato dos Santos. Tchanã, vai dar. Olha lá. Boa noite mais uma vez, pessoal. Agora sim, a gente vai aprender. Então agora tem a página, tá? Tem o canal no YouTube e tem esse contato aqui pelo Facebook normal, né? Que a gente já faz há um bom tempo. Antes das quarentenas, ou isolamento social, ou distanciamento social, a gente já fazia live, né? A gente é precursor, né, Geisiane? A gente mora aqui no interior, então a gente tem preguiça de sair daqui, né? De noite, depois do trabalho. E a gente tem a necessidade de conversar com as pessoas, trocar ideia, de aprender. Então a gente criou as lives, já acho que desde novembro do ano passado, se não me engano. Tem todas ali no canal do YouTube. Boa noite, Celso Esgarzela. Boa noite, Henrique, Alice França, a Carla Help, a Carla, companheira do Christian. Boa noite, Geise. Boa noite. Como é que tu tá? Tudo legal contigo? Eu vou começar, pessoal, lendo uma nota do PT de Passo Fundo sobre a situação do coronavírus em Passo Fundo. Depois nós vamos debater a questão nacional, a postura do novo ministro da Saúde, as pataquadas do Moro hoje, né? Uma série de coisas estão na pauta aqui e outros que os amigos podem ir comentando, né? Para a gente poder fazer além de fazer uma explanação aqui, né? Fazer também um debate, uma conversa com os amigos. Então, a nota do PT do Passo Fundo que saiu hoje, né? Está publicada nas redes sociais. Ela diz o seguinte: hoje, 23 de abril, foram confirmados 65 casos de Covid-19 no município. A cidade a nota é endereçada ao prefeito de Passo Fundo, tá? A cidade precisa agir de forma mais enérgica. Uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho de Passo Fundo, baseada em informações da Secretaria Municipal de Saúde, informa que um dos focos de contaminação é a empresa JBS. A referida ação do MPT pede que a empresa, entre outras medidas, promova o afastamento de todos os empregados por 14 dias, sem prejuízo de remuneração, e que eles sejam submetidos aos testes com o PCR como condição para retornar ao trabalho. Porém, até o dia de hoje, isso não foi autorizado pelo Judiciário e a situação de contaminação na JBS se torna insustentável. Torna insustentável a continuidade das atividades. Até o dia 18 do 4, a unidade tinha 7 casos confirmados de Covid-19, sendo que um encontra-se em estado gravíssimo. Além disso, possuía 78 empregados afastados por sintomas gripais, sendo que dentre os trabalhadores afastados, 6 pessoas trabalhavam na mesma linha de produção do segundo caso confirmado, cujo trabalhador se encontra na UTI do Hospital São Vicente de Paula desde o dia 4 de abril. Certamente esses números são maiores nesse momento. Essas informações demonstram a urgência de uma ação por parte do Poder Público Municipal, que não há outra possível senão a interdição da empresa até que sejam tomadas medidas de contenção da contaminação do Covid-19 na empresa, tendo como referência o que propõe o Ministério Público do Trabalho. O prefeito não pode ficar omisso diante dessas informações, pois certamente este foco é responsável por uma parcela significativa dos 65 casos confirmados e provavelmente mais do que isso, né? Os trabalhadores da região. Além disso, precisa rapidamente promover a testagem e isolamento de todos os familiares de servidores com síndrome gripais já manifestada, orientando e controlando o isolamento desses. A ação é urgente para conter a pandemia na cidade. Enfim, esse é o pedido
do PT de Passo Fundo, então, para que o prefeito de Passo Fundo tome medidas contra a questão que se encontra a JBS. Mas é claro e obviamente que esse problema não é só da JBS, né? E não é só de Passo Fundo, gente. Os casos explodiram na região. Passo Fundo já está com 65 casos. Soledade hoje foram 5 novos casos que realmente complicam bastante a nossa situação. Marau está com 33 casos e um óbito. Lajeado 35 casos. Espumoso 2 casos. Tiúgo 1 caso e um falecido. Para ver como é essa questão da letalidade, né? Podia dizer então a letalidade em Tiúgo é 50%. Não, não é. A letalidade ela é baixa da doença. O problema é que um monte de gente infectada e precisando, obviamente, dos serviços de saúde, eles não dão conta e as pessoas vão morrer, inclusive, de outras coisas, que é o que a gente tem dito desde o início. Não vai se morrer só de Covid, vai se morrer quando chegar no hospital com problema cardíaco, com qualquer outro problema, né? A gente sempre precisou de hospitais, certo? Sempre precisou do serviço público de saúde, e aí vai estar congestionado. No estado já são 54% dos leitos de UTIs ocupados. E é óbvio que tudo indica que o surto aqui está atrasado em relação a São Paulo, por exemplo, que já está numa situação bem mais difícil. Manaus nem se fala, né? Manaus também, sabe qual foi o isolamento em Manaus? Foi a menor taxa do país. A menor taxa de adesão ao isolamento. Na verdade, não é isolamento que a gente está fazendo, a gente está fazendo distanciamento social, que é bem mais leve. E seria suficiente se a população toda estivesse preparada e as lideranças estivessem focadas nisso, né? E aí a liderança não tem como a gente fugir do debate a nível nacional. Estamos num país sem comando. Nós estamos hoje discutindo se o Moro pediu demissão ou não pediu. Eles não sabem nem se ele pediu ou não pediu. Sabe? É ridículo, é uma contra-comunicação, né? O Moro entrou no ministério para fazer uma perseguição política através da polícia, dos adversários políticos deles, dos fascistas do Brasil, porque o Moro é o chefe dos fascistas no Brasil, né? E acabou dando errada a estratégia, porque pegou a família do presidente, né? E aí o presidente não concorda com isso e quer trocar o chefe da Polícia Federal, e aí deu atrito, né? Deu atrito porque tu não consegue gerir mais todo esse problema, né? Não consegue mais ter uma harmonia. Quando o adversário era o PT, vamos perseguir o PT, vamos prender o PT. Bom, agora tem que gerir o país e cuidar da segurança, e cuidar da saúde, e cuidar das coisas, e da vida, e da sociedade. Um governo tem que ser proativo, sobretudo no momento de crise. Aliás, os governantes no mundo inteiro aumentaram a sua popularidade na crise. O nosso diminuiu. Por que diminuiu? Porque não tem ação efetiva. Ao contrário, ao invés de ajudar governadores a comandar e ir para frente de batalha, organizar o combate ao coronavírus, o governo federal lava as mãos. Um dia o presidente não lava as mãos, né? Na verdade, ele não lava as mãos, né? Ele bota reino nas mãos e cumprimenta as pessoas, né? Ele vai na padaria, ele vai na farmácia, ele faz um ato contra a democracia, né, na frente do exército, buscando um alto golpe para fazer uma ditadura. Aí não deu eco, aí volta atrás, deixa todo mundo louco. Parece que a imprensa está maluca, né? Esses dias no grupo do WhatsApp eu coloquei a nota do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reiterando a democracia. Depois isso aconteceu depois desse protesto, dessa manifestação de domingo, né? O Tribunal de Justiça, a OAB, a AJURES, que é a Associação dos Juízes, né? E um bolsominion lá disse: não, mas quem que está indo contra a democracia? Mas, meu Deus, teve uma manifestação deles um dia antes, dizendo que tinha que fechar o Congresso e o STF e tudo, né? Ou seja, as pessoas não parece que estão fora, eles mesmos dizem, eles mesmos se contradizem, né? É tipo a demissão do Moro. Ou tipo a admissão do ministro Nelson Teich, né? O ministro que na melhor das hipóteses não sabe onde está. Não sabe onde está. E aliás, ele não conhece de SUS mesmo. Ele nunca trabalhou numa unidade básica de saúde. Ele nunca entrou numa unidade básica de saúde.
O lance dele é os grandes hospitais privados do Rio de Janeiro. Não tem ligação com o SUS, nunca gerenciou uma Secretaria da Saúde, não sabe a complexidade que é o SUS, o Sistema Único de Saúde no país, mas está lá coordenando uma super estrutura que é do SUS, sem conhecer, sem saber quem é que está dentro da unidade de saúde. Tem auxiliar de saúde bucal, tem dentista na unidade de saúde, tem médicos, tem enfermeiros, como é que funciona? Eles não sabem isso. Por isso que ele fica lá enrolando, por isso que ele vai para uma entrevista coletiva e fala 3 minutos e 20 segundos. Quantos eu já falei aí? 10, 15. Né? E só sobre SUS eu já devo ter falado uns 2 minutos, né? Mas eu estudo sobre SUS, né? Aliás, é constitucional, tá lá desde 88, graças à luta dos sanitaristas, né? Que precisa mais Estado para atender o povo. Essa história de que tudo é privado e que tudo que é privado é bom e tem que privatizar tudo. E imagina se nós não tivesse o SUS, se tivesse tudo privado. Né, Volney Yost, nosso secretário lá de Fontoura. Fontoura, infelizmente, apareceu o primeiro caso hoje de coronavírus, né? Situação difícil, né? Mas uma hora ou outra ia aparecer. A questão é como é que a gente convence a população a se cuidar, a manter o distanciamento social. Qual a postura que vai ter os prefeitos diante de não ter nenhum apoio do governo federal? Essa renda emergencial se mostrou insuficiente, os R$ 600 não são suficientes. O governo essa semana ameaçou de pagar a segunda parcela adiantada, mas já correu mesmo. Eles mesmos falam e eles mesmos desfalam, né? Isso eu estou falando do governo federal, né? Então veja a loucura que está o país. E no meio disso nós tivemos hoje, o triste recorde, hoje nós aumentamos 14% em um dia o número de mortes por coronavírus no país. Foram 407, eu anotei aqui, mas perdi o número aqui, mas são 407, se eu não me engano, mortes só nas últimas 24 horas. Então, é um absurdo. Eu falei dos leitos da UTI, agora entrou o Christian Balestreri ali, até eu vi na primeira vez que eu vi a notícia foi no Facebook dele. Aqui na região o índice é maior, estava em 73 no dia 20. Né? Então, a situação ela vai se avolumando e as pessoas e a gente sem comando no país. Por isso que um monte de gente está chegando à conclusão que a solução é fora Bolsonaro, porque não há condição de tu não ter comando para lutar contra um inimigo tão forte, tão poderoso como é o coronavírus. Senão a gente vai virar uma grande Manaus. Essa história de que o vírus age diferente em lugares diferentes, até se sabe pouco cientificamente sobre esse vírus, todavia a verdade é que se deixar, não é que ele se manifesta, é que há medidas de contenção diferentes. Pega Portugal, por exemplo. Portugal tem poucos leitos para número de habitantes, né? Porém, Portugal fez, o que fez primeiro? Socorreu os empregos, fez medida de proteção dos empregos. Disse para as pessoas ficarem em casa, mas garantiu os empregos, garantiu renda, né? Fez renda mínima, garantiu que não precisava pagar os aluguéis, fez uma série de medidas para que as pessoas pudessem ficar em casa. E hoje Portugal enfrenta sendo o modelo, né? A Alemanha já tinha um sistema mais robusto com mais leitos, mas também levou a sério a questão. Nenhum país disso saiu sem fazer. Boa noite, James Anotelli, boa noite, Volney Yost de novo, a Janice Campos. Pessoal, pediu para o pessoal compartilhar, né? É importante, nós estamos falando de coisas sérias, importantes, não é só para a minha vaidade, embora eu também tenha as minhas vaidades, obviamente, né? Mas não é só por isso, é para a gente poder fazer um debate maior, atingir mais pessoas. Então compartilhe no Facebook, aí está na página e está aí por onde vocês estão assistindo, e depois estará no YouTube, né, pessoal? Então a situação no Brasil ela tem se avolumado e a gente não vê nenhuma ação coordenada desse país. E aí o PT, que tinha tirado uma resolução, acho que não deu uma semana, de que não era para pedir o fora Bolsonaro, teve que mudar de opinião já. Hoje o Lula já se manifestou pelo fora Bolsonaro. Por que o PT estava resistente a isso? Porque o primeiro que o PT é um partido do Estado Democrático de Direito, um partido social-democrata pequeno burguês, tá? O PT não é um partido revolucionário, né?
Segundo, porque, enfim, entendia que era melhor fazer isso para o país ter uma normalidade democrática, só que não há condição com um presidente como esse, tu não consegue fazer 1+1, tu não consegue ter uma ação conectada, concatenada com a outra, nos estados, nos municípios. Como é que os prefeitos vão lidar com isso? Quem me diz agora? Eu critiquei o prefeito que não queria fazer isolamento social e acho que fizeram errado, aqueles que correram no início, né? Todo mundo vai ter a sua cobrança, né? Quem não fez os decretos ou fez de conta que fiscalizou, vai ser cobrado, porque infelizmente o vírus vai vir. Agora, a situação é essa, as pessoas com fome. Como é que eu vou dizer para a pessoa ficar em casa hoje, se a pessoa não recebeu os 600 ou recebeu e pagou o mercado e ficou devendo, né? Não consegue. Os pequenos empresários não chegou a ajuda nenhuma, né? Não conseguem sobreviver. A RGE, o Christian me lembrou, cortando energia. Teve até um vídeo famoso em Soledade hoje de uma pequena empresa, de de pedra, com energia cortada. Bom, com energia cortada, por quê? Porque o governo do estado esqueceu das empresas. Fez o decreto para as pessoas físicas. Aliás, muitas pessoas podem ter a tarifa social da RGE e não estão fazendo o seu cadastro. Tem que fazer lá. Quem tem renda per capita, tem renda familiar menor que 3 salários mínimos, é só se inscrever no Cade Único e pedir a tarifa social, gente. Tem que se ligar dessas coisas. Ele está pagando luz mais do que deveria pela legislação. Então, enfim, a situação no Brasil é hoje. Tu não pode pedir para o povo ficar em casa, porque o povo está com fome, vai ficar aqui em casa. Vai ter que dar um jeito de comer, de arrumar o que comer. Estamos falando de solidariedade, tem muita gente fazendo solidariedade. Está ali o Leão, presidente mas coordenador lá do Comitê Solidariedade. Boa noite, Leão. Né? Fazendo um excelente trabalho, mas não tem como dar conta. Os prefeitos estão resistentes em abrir a mão para comprar cesta básica. Eu estou falando desde o início, tem que abrir. Tem que comprar cesta básica, de preferência comprar da nossa produção local, da agricultura familiar, para que as pessoas possam comer. E aí possam ter condição de ficar em casa. Agora, sem uma garantia, as empresas não conseguem acessar o dinheiro que o governo liberou para os bancos, o dinheiro existe fictício, não chega onde tem que chegar, não chega na mão dos mais pobres, não chega nas empresas pequenas. A gente sabe que empresa pequena age como uma empresa grande, né, em nome do capital. Infelizmente não tem consciência que são pequenos, que poucos diferem dos seus trabalhadores, em sua maioria, né, pela cabeça do empresariado. Obviamente que tem muita gente boa, muita gente solidária, muita gente, como é o caso do Leão e outros tantos, né, Brasil afora. Mas tem uma maioria que parece que não está entendendo. E aí ficam brigando com o prefeito para abrir, não adianta. Não é o caso mais de abrir ou não abrir. Primeiro, tem que se moldar. O vírus é uma realidade. Ele não vai embora segunda-feira que vem porque a gente decretar que ele vai embora, né? As empresas vão ter que ter uma outra forma e vão ter que buscar socorro, sim, no governo federal, que é quem pode emitir moeda, quem pode se endividar. Os municípios e os estados têm limites de endividamento fixados por lei, pela lei de responsabilidade fiscal. A União não, a União pode, inclusive o Congresso está dizendo para se endividar. Os países na Europa estão se endividando em torno de 20% do PIB para socorrer o povo, para daí dizer, fiquem em casa, né? E mais, já fizeram uma reunião ontem com o Conselho lá da União Europeia para fazer um pacote de 1,5 trilhões de euros para reconstruir na Europa, ou seja, já estão um passo adiante. Enquanto aqui a gente está discutindo se o Moro fica ou não fica no ministério, se o Mandetta fica ou não fica porque o presidente tem ciúme dele, se a medida de distanciamento social é adequada ou não. Gente, isso é certo que essa é a única medida. Se cloroquina faz bem ou não faz bem, se dá certo ou se não dá certo. Aliás, o Conselho Federal de Medicina já lançou uma nota hoje, né? Hoje ou ontem, acho que foi hoje de manhã, dizendo que não há comprovação nenhuma disso, né? Então nós precisamos de comando, de liderança que aparece. Na crise aparecem os canalhas e aparecem as boas lideranças também, né? O presidente da República se mostra absolutamente sem condição, inclusive ele dá sinais, como deu domingo, de que ele não quer mesmo, ele quer voltar a ter aquele papel de incitar, de botar raiva ali naqueles 15, 20, 30% de fascistas que apoiam ele. Tem fascistas e ignorantes apoiando ele, né? Isso não há dúvida, né? Não há dúvida. Tem gente que ignora a realidade e tem fascistas mesmo, que historicamente eram 15%
na sociedade brasileira e hoje deve estar mais do que isso, que é gente que realmente quer que as outras pessoas morram, que só existam pessoas iguais a eles, os iguais a eles, que pensam igual a eles, que se vestem igual a eles, que andam igual a eles, que, enfim, que são iguais o que o cidadão ideal, por isso eles usam o cidadão de bem, né? O cidadão que eles acham que são e que seria a melhor coisa do mundo, né? Então ele quer discursar para aquela gente, ele não quer governar o país para mais de 200 milhões de pessoas, incluir, fazer as mudanças que o país precisa, comandar o país no processo para combater o vírus e sair da crise de forma menos traumática. Né, Geise? O Ricardo Tomazini. Grande Ricardo, boa noite, Ricardo. Boa noite, Alisson. Acredito que voltaremos à quarentena para controlar novamente a pandemia, como foi feito no começo e deu certo. Assim, duas coisas importantes na tua fala, Ricardo. Primeiro, deu certo, né? Porque adiou, tanto que os casos estão explodindo agora, 10 dias depois que abriu de novo, né? E começaram a explodir de forma bastante significativa. Passo Fundo, Marau, aí, Soledade, esses 5 hoje é bastante preocupante, né? Acho que volta, sim. Acho que volta, mas o problema é esse. A gente vai ter que voltar para a quarentena, para isolamento, fechar, ou sei lá, restringir a circulação de pessoas de alguma forma até a semana que vem. Né? Mas precisamos que o governador se envolva, precisamos que os prefeitos daí estejam guaribados, né, para se envolverem mais ainda, porque os prefeitos estão nessa, que também não tem a proteção do governo do estado, não tem o governador lá, na verdade, lavou as mãos também, né? Quando ele liberou fora Porto Alegre e Caxias, todas as outras regiões. Né? E o governo federal essa briga, essa coisa que não vai para frente nem para trás. Então é isso, acho que vai vir. Infelizmente ele já vai vir num estágio que a gente não sabe qual vai ser. E aí o que tá, quando as pessoas mas não sabe o que vai ser e daí vai fechar. Por isso, não sabe. Se tivesse testagem, tipo tem na Alemanha, que é 20 mil testes por milhão de habitantes, sabe quanto que é o nosso? É 296 por milhão de habitantes. Não dá para te ter um panorama de onde ele tá, onde ele não tá. Ele estava em Ibirapuitã. Quem é que ia falar antes de Ibirapuitã? O cara lá de Fontoura, que tá com coronavírus, é de Formigueiro. Formigueiro é tipo Santo Tomé pra Soledade, meu galo. Aliás, é perto. Entendeu? Então não dá pra dizer, tô lá no Rincão dos Laudos, lá que não tem. Que não tem. Aliás, tem um monte de gente assim, eu moro no interior, aqui não tem. Aqui na vila não tem, não chegou ainda. Aliás, as relações nem se dão por lugares mais, gente. Se dão por onde trabalha, por onde frequenta. Eu moro aqui no Rincão, mas eu vou à Soledade todo dia. Então se estiver lá, eu posso trazer pra cá. Eu posso ser um veículo de transmissão. Então se eu circular menos, eu vou ter menos essa possibilidade. E assim, todas as pessoas, né? Então nós temos que ter muito cuidado, né, com todas essas questões que envolvem não só o vírus, gente. Nós estamos discutindo agora como enfrentar o vírus, como as pessoas sobreviverem à pandemia, né? E por isso precisa o renda mínima, precisa ampliar esse renda mínima para mais do que isso e para mais pessoas de forma mais ágil. Precisa ter um socorro para as pessoas. Olha, o caso de Soledade, por exemplo, é uma tragédia. As outras cidades aqui na região são agrícolas. A região agrícola, ela está sofrendo com a seca, está sofrendo com o coronavírus, mas ela, via de regra, tem uma galinha para carnear no terreiro ou para comer os ovos. Né? Mas numa cidade com a cadeia produtiva da pedra terrível como essa, que é um lá em cima e outro lá embaixo, trabalhando com a família, sem poupança, sem nada, que agora está 1 mês, 2 aí já sem receber nada. Como é que esse povo vai viver? Um comércio que tem as grandes empresas aí, as redes e tal, mas tem o comérciozinho familiar ali que não consegue pagar o aluguel, porque o aluguel no centro de Soledade é 3, 4, 5 mil, né? E aí está 2 meses sem trabalhar. Como é que vai sobreviver sem o apoio do governo federal, gente? Não tem como. Ou do governo do estado, via Banrisul, via alguma coisa, entendeu? Tem que ter. E aí o Bolsonaro joga no caos. Parece que ele queria isso. Né? Não dá nenhuma assistência. Óbvio que as pessoas não têm como concordar. Vou ficar em casa, vou morrer de fome aqui em casa. Não dá para morrer de fome aqui em casa. Né? E daí eu vou deixar que os outros digam para sair, as pessoas vão sair igual, e quando der o caos, ou que a economia vai ferrar igual, porque, né,
O causa é internacional, quem vende para fora, por exemplo, não tem quem compre. Né? Quando as pessoas começarem a saquear, eu boto um estado de sítio e baixo uma ditadura. Certo? Era isso que ele pensou. Né? Embora parece que os militares correram fora, os militares correram por fora, estão trabalhando esses 3 ministros militares, aí, o Braga Neto, mais aqueles outros 2 ali, né? Tipo o bicho, porque domingo tiveram que correr por dentro do exército e por fora e dizer para todo mundo que não eram a favor da ditadura, porque o Bolsonaro foi lá no coisa, e hoje eles tiveram que ir lá convencer o Moro, pedir para despedir a demissão. Né? Então, estão fazendo uma articulação política todo dia, quando quem deveria de comandar a articulação política para combater o vírus, para proteger o povo, deveria ser o presidente da República. Então não tem como mais a gente combater esse vírus sem combater o Bolsonaro. Tem que trocar de presidente, tem que ter uma mudança. O STF, a Câmara dos Deputados tem que achar uma solução para esse país. E não pode ficar com uma pessoa que brinca, que quer ficar ali naquela torcida animada dos cachorrinhos adestrados dele, né? É como eu fazer discurso só para quem é do PT, né? Ou para quem dentro do PT, porque o PT tem várias tendências, tá, gente? Um monte de gente concorda comigo, de gente que não concorda comigo no PT. Para aqueles da minha tendência, que meus amigos ainda e tal, e daí só me batem palma e bueno, obrigado, né? Mas não é assim. Quando tu tá num cargo, tu é prefeito, tu é governador, tu é presidente da República, tu tem que dialogar, tem que fazer concertação. Como é que eu tava vendo o Lula, como é que ele saiu da crise de 2008? O projeto dos ônibus, dos amarelão, aqueles 40 mil ônibus, surgiu, sabe por quê? Para combater a crise financeira de 2008, que gera desemprego no país. Nós chegamos a 2010 com menos de 4% de desemprego, 4%, se eu não me engano. Por quê? Porque nós fomos produzir ônibus, gerar emprego, riqueza e transporte escolar para as pessoas. Ou tu sai da crise produzindo. E quem é que liderou isso? Luiz Inácio. Né? Mas desse e vários outros programas. Esse programa teve na lógica disso, de gerar acesso ao transporte escolar, mas também alimentar a indústria nacional. Qual seria a solução para a crise agora? Renda mínima, reconversão da indústria nacional, produzir respiradores, máscara, EPIs para os nossos profissionais da saúde, né, que tem que ser respeitados e valorizados, né? E distanciamento social. As 3 coisas que tem que fazer. Mas ainda não temos um presidente para fazer. Como é que a gente vai enfrentar isso se a gente não tem um presidente que assuma isso? Vai dar uma mortandade. Nós estamos caminhando para ser novas Manaus. É isso. Eu saio todo dia para ir lá no meu escritório, trabalho porta fechada, né? Mas eu saio e volto com medo de trazer para cá. Já não vejo meus pais, vejo de longe, né? 10, 15 metros de distância. Minhas filhas já expliquei aqui, não vejo também, vejo de longe, né? Para não perder totalmente o contato. Mas é isso. Eu não quero levar para minha vida a responsabilidade de ter contaminado as minhas filhas ou meus pais, né? Então eu cuido. Aqui com a Geizinha nós temos que ficar juntos, né, Geizinha? Daí não tem saída, né? Mas a situação é realmente muito difícil no país se a gente não construir as alternativas para sair da crise. E não há liderança. Geizinha. O Jefferson Nunes disse que o novo ministro ele veio para salvar o presidente, não o povo. Foi uma jogada política na melhor das hipóteses, né? Foi para isso, por causa da ciumeira do Bolsonaro, mas tem outras hipóteses. Esse ministro é ligado à saúde privada, que a gente sabe que fatura milhões e tem interesses, como diria o mestre Leonel Brizola, né? Tem interesses, grandes contratos com o governo federal, né? Pode ser por aí. Pode ser que o interesse do ministro seja esse, o do Bolsonaro fosse aquele. E aí combinou naquele momento histórico, né? Combinou. O fato é que o cara não entende bolhufas de SUS e disse que não entende e está dizendo que não entende. Aliás, hoje ele disse que não sabe se os 407 mortes de hoje representam uma tendência de aumento da curva. Ele não sabe. Né? Vai esperar mais dados, vai esperar mais uns 3, 4 dias, só que 3, 4 dias numa questão exponencial, gente, exponencial é assim, vai dobrando. Tá, vai dobrando. 4, hoje, amanhã é 8, depois é 16, depois é 32, depois é 64. Até 64 vai graúdo, né, gente? Até vai fácil, vai assim, não é tanto, né? Mas depois vai 128,
256, 502. E aí tu já perde, já não pega mais. Né? Então a situação no Brasil é desesperadora, gente. A gente ri para não chorar, porque não há uma perspectiva. Embora muitos governadores estão tendo boas posturas, o Flávio Dino, até o São Paulo ali está com uma super equipe, o São Paulo é um estado rico, está conseguindo fazer um enfrentamento, Ceará está fazendo enfrentamento, Bahia, mas sem tu ter uma liderança nacional, e ainda mais uma liderança que faz com que 30% da população, que dá 60 milhões de pessoas, façam o que ele manda, saem se abraçando, se beijando, né, quando a gente precisa de distanciamento social, é difícil, né? E não dá as condições para fazer um distanciamento, porque os pobres precisam comer, precisam trabalhar. Então a situação é absurda. Angela Merkel hoje, na Alemanha, está dentro de algo controlável. Ela disse que relaxar seria trágico. Ela disse hoje isso. Eu anotei algumas coisinhas aqui, vamos falando, né? Então é isso, gente. São muitas coisas. A Sabrine falou 5 casos de soledade, escutei direito? 5 casos hoje, total são 7, Sabrine. Hoje de manhã foram confirmados mais 5 casos em soledade. Ou seja, não se sabe onde está. Tu pode ir fazer que nem o Carlinhos do Jesus, tu pode ir no mercado, sair uma vez e contraiu o vírus. Vejam o depoimento dele lá. Ele não vai morrer, mas ele não quer passar por aquela dor que ele está passando, né? Quer dizer, tudo indica que ele não vai morrer, ele está em casa e está se recuperando, né? O Christian escreveu: o benefício da Caixa me parece que o governo busca o conflito através do excesso de burocracia, a fim de enrolar e, se possível, não pagar, ou pagar o mínimo possível. Exato, também acho. Há uma primeiro é que eles não queriam, né? Eles falaram de 200 pila lá no início, aí a Câmara deu tu veja, nós temos que gravar a Câmara, rapaz. Um Congresso pior do que aquele que derrubou a Dilma é melhor do que o Bolsonaro, cara. Veja, não, é fora. A gente tem que elogiar a Angela Merkel, a gente tem que elogiar o Macron. Mas não é porque sejam muito... A gente tem que elogiar o Dória, mas não é porque seja uma grande coisa, é porque o Bolsonaro é louco, né? É fora. Então, é isso, Cristiano. Eles não queriam, então eles fizeram de tudo para não sair, né? Fizeram de tudo para dar confusão, né? Mas está saindo, mas é insuficiente, precisa mais. O PT defendia 1.045, talvez tenha que ser mais, porque o que acontece, gente? Nós tínhamos gente na informalidade, ou até pequenos comerciantes, pequenos industriais, como é o caso nosso aqui, que ganhavam 4, 5 mil por mês e viviam, mas não tem poupança. Quem ganha 4, 5 mil por mês não tem poupança. Aí como é que vai aguentar 2 meses? Aí vai ganhar 600 pila, não dá o rancho da família, não dá o rancho. E isso eu não estou falando de outros casos. Faxineiras, que muita gente não quer faxineira agora, porque tu não quer gente circulando e é ideal que não tenha. E aí como é que elas vão viver? Aí recebe 600 pila, não dá para pagar o aluguel. E assim todos os outros autônomos, gente que ganha no mundo normal, antes ganhava 2 mil, 3 mil por mês. Né? E até gente que ganhava um pouquinho mais, 4, 5 mil, hoje está sem poder ter dinheiro para comer, porque não tinha poupança e não tem como ter, né? Porque quem ganha, é fato, no Brasil quem ganha isso no mundo, tá? Não tem poupança. O Christian, sem nenhum plano assistencial, só fala em liberar o distanciamento social, a economia, em não parando, irá promover o maior genocídio da história. Sim, é isso. Essas informações contraditórias, essas informações malucas que eles lançam, só confundem a população. Essa falta de amparo para a população, de solidariedade, né? De estar junto com o povo, né? De ter essa sensibilidade, infelizmente, a gente não vê no governo federal. O Christian falou aqui também, joga para os governadores e para prefeitos, uma liderança que nunca teve. É verdade. E aí tem governadores e governadores. Eu cheguei a elogiar o nosso governador, o repórter, ele parece um repórter, né? Ele fala como se ele fosse um repórter da RBS. Né? Mas ele, nos últimos dias, é uma conversa de louco. Ele fez uma pesquisa que diz que ia explodir, como está explodindo, e ele fez de conta que leu outra coisa na pesquisa, que era só Porto Alegre e Caxias que era o problema. Quando a pesquisa indicava, olha, de cada
Um aí é 11, é 15, né? Multiplica, são 5.600 no país, não são no estado, não são, agora me esqueci o número que estava, mas enfim, estava em 700, 800 casos, né? E agora ele fica, eu escuto ele toda manhã, né? Ele pensa, ele sonha em ser repórter, parece que não é ele o entrevistado, não é ele que tem que dar a solução, não é ele que tem que dar solução para o aumento de leitos no estado, não é ele que tem que mandar dinheiro para os hospitais filantrópicos e públicos no estado. Isso que não é isso, né? E aí tem conta a ser cobrada de todo mundo, gente. Aqueles que fizeram o golpe na Dilma também tem que botar a mão na consciência. Faz 3 anos que não tem o Revalida, que é validar os diplomas dos brasileiros que estão fora, que fizeram medicina fora do país. São 3 mil médicos nos últimos 3 anos que a gente perdeu, porque não tem o Revalida. Porque eles botaram na cabeça que isso é coisa do PT. E aí hoje, para te aumentar leito e aumentar coisa, tu não tem médico, tu não tem enfermeiro. Como diz o Arivanazzi, tu não tem médico, não tem enfermeiro, não tem coveiro. Né? Tu não tem como fazer as coisas. Porque tu não tem profissionais para trabalhar. Eu estava vendo hoje uma live do Átila Yamarino, com um médico lá de São Paulo. Ele disse, um médico para trabalhar numa UTI, gente, ele precisa de um treinamento para entubar uma pessoa, né? Um enfermeiro também. E como é que a gente vai fazer? Primeiro que a gente não tem esse exército. Como é que a gente vai preparar se não nos dão as condições para preparar? E no caso dos médicos não tem. Eles mandaram embora os médicos dos mais médicos. Nós temos aqui na região a Universidade Federal da Fronteira Sul, foi criada no governo do Lula. Temos no governo da Dilma foi feita a primeira turma, né? Foi liberada uma universidade de medicina também na IMED, mas tudo isso era para ampliar. A Palmeiras já era para ter um campus da Fronteira Sul com medicina, mas tudo parou no país nos últimos anos, nos últimos 4 anos, né? Nada foi além, foi só para destruir as coisas. Pessoal, quem está gostando, por favor, compartilhar. Quem não está gostando, deixa assim, não precisa fazer nada, deixemos quieto. Tá? Mas quem está gostando, compartilha para chegar a mais pessoas, para poder trocar ideia, sobretudo da importância de se cuidar, tá? Se cuidando da tia, tua família, né? As pessoas que tu gosta, e poder botar para fora essa questão toda que está acontecendo nas nossas cidades, nos nossos municípios. Os prefeitos vão enlouquecer, gente. Porque as pessoas estão passando fome, vão passar cada vez mais, porque não tem medidas sendo feitas no país para combater a fome e a miséria. O Christian escreveu: em cidades pobres como Soledade, o renda mínima deveria durar um período bem maior, porque o baque é mais significativo nesses locais. Sim. Sim, o período dele, né? Sim. Na verdade, o renda mínima, a gente já discute há 20 anos. O Bolsa Família era para ter sido ampliado e já ser um renda mínima, né? E já está no valor de um salário mínimo, porque a gente entende que as pessoas têm direito a comer. Mas o Bolsa Família, que representava 1% do PIB nacional, a elite brasileira vivia falando mal e Deus o livre, não podia, né? Não podia, mas lucro para banqueiro, para grandes empresas, lucro sobre dividendos, o país é um paraíso fiscal, aí tinha e pode e ninguém questiona, né? Então, precisa renda mínima sempre. Não, nós estamos falando de renda mínima, não é só o emergencial, Cristian. É o renda mínima sempre, né? Ele tem que ter, as pessoas têm que ter o direito à alimentação, né? À vida digna. E nós temos que lutar por isso. Aliás, o pós isso está em disputa. E como foi na pós Primeira Guerra e pós Segunda Guerra, está em disputa. O pós Primeira Guerra, o que aconteceu? Surgiu o fascismo alguns anos depois. Fortaleceu aquela ideia fascista, fechada, né? Do ódio. E na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, fortaleceu-se a ideia da solidariedade, do estado de bem-estar social, e o mundo inteiro progrediu depois da Segunda Guerra. O que está em disputa também é isso. Como é que vamos sair dessa crise? Se com mais solidariedade, né? Com mais amor, com fortalecendo o papel do Estado, né? na sociedade, melhorando a vida das pessoas, ou se a gente vai sair, né, mais reacionário, fascista, combatendo as minorias, achando que a culpa é de um ou outro grupo social, né, se fechando mais em si mesmo e promovendo o ódio e a morte. Enfim, isso está em disputa também, está em disputa desde agora para depois quando a gente sair. Adriana Teixeira. Salve, Adriana. Quando um país se encontra em estado de guerra, ONU,
porque desmandos continuarão. Desorganização vira caos. Temos que chamar alguém para ajudar, ou cada estado cuide de seu povo. É isso. O problema é que todos os países que estão combatendo, mesmo países com mais conflitos, gente, né, só tem o Daniel Ortega e o Bolsonaro e o cara da Bielorrússia e mais um que estão nessa loucura. Os outros está todo mundo tendo o mínimo de solidariedade e conversação. A Angela Merkel estava vindo hoje, ela conversou com os governadores, com os prefeitos. Na Argentina não é diferente. A Argentina, a primeira coisa, fez uma lei de proteção dos empregos, impedindo a demissão e promovendo isolamento social e conversando com os governadores e com os prefeitos. É normal isso, mas é normal. Quando na família da gente, a gente pode não se dar com alguém, mas se alguém vem bater na gente, a gente dá um jeito de se ajudar. Mas é óbvio que Portugal, estava falando antes, Portugal tem um sistema de saúde que com poucos leitos, não quer dizer que seja ruim. Poucos leitos não quer dizer necessariamente que seja ruim, mas com poucos leitos agora era ruim. Né? Mas o que eles fizeram? Botaram as medidas de proteção de empregos, conversaram as lideranças, o presidente, primeiro-ministro, não sei o quê, e Portugal hoje é exemplo para o mundo. Né? Agora, como é que tu vai construir acordo mínimo com uma pessoa que só quer brigar, só quer demarcar, só quer falar mal dos outros, não quer ajudar ninguém? Se alguém disser que é para ir por lá, ele quer ir por outro lado, sabe? Ele briga até com ele mesmo, né? Tanto que briga com o Moro, briga com o Mandetta, briga com todo mundo. O Leão Gonçalves. Mestre Leão. Na verdade, todas as ações deste governo são jogadas para tirar o foco dos problemas que estamos vivendo. Também, é uma possibilidade isso. Eles fazem uma contra-comunicação, né? O Moro disse que pediu demissão, aí a imprensa vai perguntar para ele daí vem os ministros do exército dizendo, não, nós vamos demover ele. Aí o Moro diz, o Moro não confirma se pediu ou não demissão. É para enlouquecer, né? Isso é uma estratégia de comunicação que é para desqualificar a imprensa, né? Que eles estão usando lá do Steve Bannon, estão usando desde o início. As pessoas são usadas, né? O Lio Felipe me mandou um texto sobre as loucuras nos grupos de WhatsApp dessas pessoas, né? É uma coisa louca, é sempre um inimigo assim que eles inventam, o PT, o comunismo, o PT é um partido da ordem, gente, um partido da ordem democrática burguesa, para o bem e para o mal, né? Mas eles criam umas coisas, porque esse tipo de comunicação, esse tipo de política que eles fazem, não, precisa de um inimigo vivo, mesmo que imaginário. Então eles têm que fazer. O Brasil hoje não tem nenhuma possibilidade de socialismo, de comunismo. Estamos longe, inclusive, do estado de bem-estar social, da social-democracia. Mas eles têm que criar isso, botar. Eles fizeram muito isso na campanha, antes da campanha, da questão do antissistêmico. Né? Todo mundo tem alguma queixa da sociedade ou do governo do estado. Todo mundo tem. Quem não tiver, está morto. Então eles... queixa agora é IPVA. Eu tive que pagar o IPVA essa semana também, fiquei bravo. Todo mundo fica. Mas tem que pagar imposto. Senão tu não tem como distribuir renda, serviços públicos, garantir o SUS, as escolas funcionando. Então eu quero pagar imposto para que isso continue funcionando. Mas todo mundo tem a sua queixa na hora de pagar. É óbvio, eu também. Então eles mobilizaram as pessoas a partir das suas carências, das suas raivas, dos seus ódios. Por isso eles são um bando de gente ou um grupo que promove ódio, que tem ódio até do sol, da chuva ou da qualquer coisa. William Reus, acho que é assim que se pronuncia. O Bolsonaro está fazendo um trabalho tão atravessado que conseguiu polarizar os próprios eleitores. Pena que ainda existam os que os idolatram cegamente. É isso, e isso é um problema muito sério, essa idolatria cega, né? Porque é isso, se ele vai lá e sai, dá aquelas demonstrações públicas, são mais de 60 milhões de pessoas que 30% da população, entende? Que vão fazer o que ele... Ontem teve uma cena no shopping, as pessoas entrando como se fosse uma festa em Santa Catarina, gente. Um estado que o Bolsonaro fez 80% dos votos, eu acho, ou mais, né? Porque ele é referência lá, e ele diz que não precisa, e voltaram daqui 15, 20 dias a gente vai começar a ter os resultados em Santa Catarina, infelizmente, como está tendo em Manaus. Em Santa Catarina até começou bem, teve um isolamento superior a Manaus, por exemplo, em 11%, chegou a 62% o isolamento social em Santa Catarina. Mas agora, depois de ontem,
Myron. Grande Mário. A lógica da presidência é que morra quem tem que morrer, pois a economia não pode parar. Quem estava debochando vai ficar assustado em maio. Exato. E essa dicotomia saúde e economia, Mário, não existe. Porque as mortes, elas vão causar problemas econômicos muito graves, né? Muito graves. Nós vamos ver sem a intervenção do Estado. Eu não sei se eu falei antes, mas na Europa, em torno de 20% do PIB, nós poderíamos nos endividar em torno de 20% do PIB para salvar o povo, que é o que temos dito desde o início, né? Mas as pessoas acreditam nisso, que há uma dicotomia, economia e saúde, mas então as pessoas, nós não vamos parar e vai morrer um monte de gente, inclusive quem está trabalhando, quem não está, e daí isso vai ser bom para a economia? Não vai ser bom para a economia, né? Não vai ter como dar sequência nisso. Nós temos que usar a inteligência e ver como é que a gente pode sair da crise, né? Desde o pequeno comércio, trabalhar com teleentrega, com tem a sigla em inglês lá que eu não sei dizer, que é busca e leva, uma coisa assim, né? Nós temos que trabalhar com inteligência, nós temos que ver alternativas, né? E não ficar brigando com a realidade. Não adianta querer dar soco, matar o vírus a soco, que não vai conseguir. Obrigado, Maio. O Elinho Teixeira tá lembrando. Ô, mestre Elinho. Ele tá lembrando, imagina a ajuda que os médicos cubanos dariam numa hora dessa. É verdade, se eu não me engano, seriam mais 4.000 médicos, né? Pra gente fazer triagem aí, poderia ter mais exame clínico, mais atendimento, mais gente tá sendo ouvida e assistida, né? Liberando os médicos, porque o médico cubano era para trabalhar no hospital, mas aí podia estar liberando os médicos brasileiros para estar trabalhando só em hospital e UTI, ou fazendo treinamento, né, com esses médicos para daí poderem então trabalhar dentro dos hospitais, porque há uma necessidade devido a uma pandemia mundial, né? Tudo isso poderia estar sendo debatido, mas a gente não tem material humano, hoje não tem, né, Eli? Hoje não tem, hoje vamos treinar médico para... Não tem, não tem, né? Esse é o problema. Não fizeram revalida, não ampliaram as universidades, não deram força para mais médicos. É isso. Então, infelizmente, parece que querem sim, Jeff Vitorino, que as pessoas morram, querem criar o caos. O sonho do Bolsonaro é ser um ditador, e isso está muito claro. Ele recuou segunda-feira porque eles ficam provocando. Vamos botar uma ditadura. Mas teve muita reação. Os militares não vão apoiar, então não vai dar. Mas daqui uns dias tenta de novo. Porque é isso. É que nem cachorro ovelheiro, ele pode não pegar a ovelha ali naquele momento, tá olhando, mas tu virar as costas, ele vai pegar, que é mais forte que ele. A Bianca Spinelli. O governo federal só está preocupado com o jogo de vaidades. Quem quer aparecer mais que o Bozo cai. Apesar de serem todos farinha do mesmo saco, temos um governo fraco. É isso, é pior. Nós americanizamos a nossa política, gente. Né? O que é isso? O Trump é mais ou menos da linha do Bolsonaro, um pouco menos pior, porque não é tão burro, eu acho. E não que o Bolsonaro seja burro, na retórica política, para aqueles 30% ali, ele faz um joguinho, beleza, ele leva para lá, ele leva para cá, sabe? Ele não é, né? Mas o Trump tem mais staff, o Estado americano tem mais staff, né? Então é entre essa turma aí, dessa linha política fascista, e os democratas, que tem gente comparando com o DEM no Brasil, para te ter uma ideia. Então não há um campo popular, ou nem vou falar de esquerda, popular nos Estados Unidos. E no Brasil, daqui a um pouco, é isso que eles querem fazer. Fica essa turma fascista e os Dória da vida ali, e Rodrigo Maia, os DEM, PSDB, fazer um campo de direita. Tanto é que eles fecham todo. Por que o Bolsonaro já não caiu antes, inclusive, de tudo isso? Porque eles têm acordo na pauta econômica, eles têm acordo em tirar direito do trabalhador, eles tiveram acordo na reforma da Previdência, tiveram acordo na reforma trabalhista, eles têm acordo na não valorização do salário mínimo, eles têm acordo, inclusive a Câmara aprovou agora, uma semana atrás, a carteira verde e amarela, que é para escravizar mais ainda o trabalhador brasileiro. Eles têm acordo em tudo isso, eles têm acordo naquele dinheiro para os bancos e não para o povo, né? Enfim, várias coisas que na pauta econômica seguem o Guedes, né? Que o Guedes, gente, é ultrapassado pela direita mundial. Ele está lá no consenso de Washington dos anos 70, onde diziam que não precisava ter Estado para nada, que o mercado se regulava. Eles mesmos já voltaram atrás mais umas 10 vezes. E a última foi em 2008, quando os Estados nacionais tiveram que salvar a economia. E agora os Estados nacionais vão ter que salvar as economias.
senão não tem salvação. A Europa, como eu falei, 20% do PIB para salvar o povo. E estão trabalhando um projeto conjunto de 1,5 trilhões de euros para salvar a Europa, num projeto de reconstrução da Europa. E nós aqui discutindo se o Moro deve ficar ou não no coisa. Sabe? Não dá, não tem como dar certo. Não vai, não precisa torcer, não tem que torcer para dar certo. Agora, não tem como dar certo, porque não tem nenhuma proposta para dar certo. Qual é a proposta para dar certo? É fazer 20 mil testes por milhão, como a Alemanha está fazendo? Daí nós podíamos estar torcendo. Vai chegar lá, Bolsonaro. Né? Não, é treinar gente para trabalhar em UTI, é aumentar leitos, é reconversão da indústria nacional para fazer IPIs. Não é nenhuma dessas propostas. Porque eles simplesmente ficam torcendo para o vírus sentar num banquinho e descansar. Ele não vai fazer isso, porque ele é um vírus. Everaldo Silveira Silva. Mestre Everaldo. Alisson, então agora podemos sair para as ruas em um período de pandemia pedindo a volta do AI-5 e não acontece nada. Existe lei que proíba isso ou não? Existe, isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Deviam ser presos. Não pode pedir um ato institucional. Né? Aí eu vi essa semana, estou num grupo ali, aí um bolsominion lá. Não, mas leia o artigo 1º. Todo poder emana do povo. Na cabeça deles, eles são o povo, cara. Onde é que eles tiram essa doideira? Né? No próprio mesmo artigo tem que o fará mediante representação, né? Que estabelece a democracia representativa. No artigo 3º tem o princípio da dignidade humana, que se eles lerem, eles vão dizer que é o comunismo. Né? Sabe? Que é o princípio da dignidade humana, que é do respeito à dignidade das pessoas. As pessoas têm o direito de viver e viver bem, de forma alegre, satisfeita, com o direito à educação, à saúde. E quem pode promover isso é o Estado, gente. Não há outra forma. Onde é que está a saúde privada agora? Adianta ter plano de saúde agora? Adianta? Não adianta, porque não vai haver nada do sistema privado. Vai haver quando se estiver estabelecendo parcerias aí, algum hospital, alguma coisa, né? Mas dos grandes, dos planos de saúde, etc., não. Né? Tu precisa do SUS, do Sistema Único de Saúde. E é assim em todas as áreas. Na educação não é diferente, gente. Mas tem que a universidade privada. Quem vai fazer pesquisa na universidade pública? No Canadá, hoje, 1,5 bilhões de dólares para fazer pesquisa do coronavírus. Quem que vai bancar a pesquisa? O Estado canadense. Não é uma grande empresa do Canadá, é o Estado canadense. E é assim que se combate, com pesquisa, com trabalho, com organização, com liderança, com respeito às diferenças. Não com esses loucos ali, é crime, é um atentado. Tá? E se fizer... Everaldo. E se tem pesquisa nas privadas através do governo? Através do é pago pelo governo. Também tem isso. A Eliara Paz deixou um relato aqui. Alisson, meu marido fez o cadastro já faz quase um mês e eu fiquei desempregada, pois trabalhava em casa de família. Como faço agora? É um desespero, Eliara, que muita gente tá passando. Eu não sei exatamente por que o teu marido não conseguiu. Sugiro que ele entre em contato com o CRAS lá, a Secretaria da Assistência Social. Eliara, acho que é de Ibirapuitã, né? Para ver essa situação. É muito triste. Por isso que eu estou falando desde o início aqui. É uma situação bastante difícil. Teria que verificar. Se tu quiser depois me passar, depois eu deixo o telefone ali, se eu puder te ajudar nessa parte aí, de te orientar ali. Mas o ideal é que a própria Secretaria da Assistência Social, acho que a Eliara, se eu não me engano, é Ibirapuitã. Se for de Soledade, a Secretaria de Soledade, né? Enfim, é isso. E buscar solidariedade, né? Um ajudar o outro. Ariane Camargo. Tem muito comentário, não sei se vou conseguir ler tudo. Não, mas vamos lendo. Ariane Camargo. Falam tanto que tudo tem que voltar ao normal, caso contrário a economia vai falir, mas esquecem que pessoas doentes não consomem e mortos não compram e não pagam contas. Exato, morto não paga a conta e não trabalha. Né? E imagina, gente, nós ficar como está Manaus, como teve na Itália. Mas as pessoas quererem isso, ou menosprezarem isso, ou acharem que isso não vai chegar só porque o Bolsonaro não quer. Eu tive uma pessoa, até minha amiga, que disse, não, mas ele é um enviado de Deus. Mas meu Deus do céu, gente. Mas meu Deus do céu. A gente tem que buscar o mínimo de racionalidade. Política é razão e emoção. Tá?
Tudo bem, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. A gente não pode sair concordando com as maluquices desse tipo. Tá aí o mundo inteiro. A gente tem que aproveitar a experiência que os outros fizeram e deram certo, fazer o que deu certo e não fazer o que deu errado, porque lá começou antes. Veja a sorte, nossa, se a gente fosse inteligente em termos de governo, né? Mas só olhar lá, ó, lá deu errado isso. Não, vamos fazer aquilo então. Vamos fazer o que deu certo. Mas acho que as minhas filhas de 5 e 7 anos fazem isso. É lógico. A Nadiane Nádia. Bertolini. Bolsonaro pra mim é um Hitler. É só ele que sabe, não aceita a opinião de ninguém, só ele manda, pobre não tem direito a nada, ele não ajuda para ver o povo morrer. Com isso, menos Bolsa Família, menos aposentados, ele só valoriza os empresários. É isso. Aliás, nem os empresários, né, Nádia? Porque, na verdade, ele faz uma retórica que agrada quem pensa daquela forma, né? Mas não é uma coisa porque não tem política para os empresários. Se fosse empresário hoje, por interesse, como diria o Brizola, tinha que estar brabo com o Bolsonaro. Porque não tem uma política de socorro às pequenas e médias empresas. Nem as grandes. Né? Há um descaso total com a proteção do emprego. Aquela MP 936, aquilo é ridículo. Aquilo é diminuir salário, diminuir renda e quebrar a empresa. Para salvar mesmo os empregos não veio, Nádia. Então, mas aí eu concordo contigo. Ele fala para essa gente pensa, assim, ó, o que eles fazem é uma doideira tão grande que bota toda a ciência política assim no chinelo. Porque é um problema psicológico, não é político. O que é o normal da política? Cada um defender seu interesse. Eu sou pequeno agricultor, quero uma política para a pequena agricultura. Eu sou comerciante, quero uma política para o comércio. Muita gente da classe média alta aí, da classe média, não está sendo contemplada em política nenhuma do Bolsonaro e ainda assim continua apoiando o Bolsonaro porque ele é da família. O que é ser da família? Todo mundo vem de uma família, né? Uma família assim, ou assado, desse jeito ou de outro jeito. Mas ele não, sei lá, não concorda com o PT, com o comunismo. Nem sabe o que é isso. Nem conhece os programas dos partidos. Obrigado, Nath. Júnior dos Santos. Meu plano... Nádia. Anne Bertolini. O Júnior dos Santos. O Júnior, lá do glorioso bairro Ipiranga. Meu plano de saúde não cobre o meu exame do Covid. Daí, doutor? Mas é isso aí. Nessas horas só tem o Estado. O que é o Estado? A unidade federada município, a unidade federada Estado membro, o Rio Grande do Sul, no nosso caso, e o país. Não tem outra coisa, Júnior. Então, quando eles vêm com essa história que só funciona o que é privado, não sei o quê, o Júnior trabalha nas redes de água aqui em Soledade. Vai ter candidato e prometendo, inclusive, privatizar tudo, né? E daí qual é o interesse, por exemplo, manter uma água aqui para as pessoas pobres aqui no Rio Grande dos Laudos, no São Tomé? Tem que ter um departamento de água que funcione. Tem que ter a Corsã. A Corsã foi a primeira a isentar a tarifa de água para os gaúchos, né? Para aqueles que estão no Cade Único. Mas por que pode fazer isso? Porque é pública. E funciona bem. E se tem algum defeito, vamos consertar. Júnior, então precisa, e é assim o SUS. Imagina se uma rede privada vai ter unidade básica de saúde no bairro Ipiranga, no bairro Botucaraí, até no Farroupilha, que é um bairro menor, tem uma unidade básica de saúde, montadinha lá, tem no expedicionário. Mas tem problema, tem. E a maioria funciona bem, onde não funciona bem, porque são mal gerida a rede. Isso é país... Brasil afora, né? E os governos do PT investiram 80% a mais do que os outros governos, ampliaram. Fora o Mais Médicos, foi médico para 63 milhões de brasileiros que não tinham acesso a médico. Mas aí resolveram que no Brasil que tinha que acabar com as políticas do PT e não substituíram, não criaram outros para atender o povo. Criaram uma agenda contra os trabalhadores, diminuir salário e aumentar a renda das grandes corporações. Igual o Christian escreveu aqui, nada se iguala ao SUS, né?
Nada se iguala ao SUS. Aliás, para país com mais de 100 milhões de habitantes, é o único que é integral e universal. Não tem outro. É um sistema Né? invejável. É invejável, né? Mas as pessoas, para falarem mal de um governo ou outro, o SUS isso, o SUS não presta. Não, tem que fortalecer o SUS, gente. É óbvio que cada um de nós vai ter uma queixa ou outra do SUS, é óbvio. Né? Precisou um dia, não foi bem atendido aqui, não foi ali. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não consigo consulta. Não consegue consulta eletiva. Consulta, tu vai aqui, na nossa realidade, tu vai na unidade de saúde e é consultado em meia hora, 40 minutos, uma hora que seja. Né? Vai marcar uma consulta privada aí pelo plano de saúde, se não demora uma semana, no mínimo. Então as pessoas, mas se é privado, a RGE não posso falar mal, mas a Corsã posso. Mas por que não posso falar mal da RGE? Porque a RGE é privada. Né? Então vamos ter tudo público, inclusive as concessionárias de energia que foram vendidas por esses mesmos, que tinham o discurso do Conselho do Washington, do Guedes, que governaram o estado do Rio Grande do Sul, só fizeram merda, foi o Antônio Brito, né? E vamos retomar o comando dessas empresas, né? Porque o estado precisa ter o comando de telecomunicações, de estradas, de tudo que gera desenvolvimento e mais saúde e educação. Tem que ter o controle, sim. Está aprovado agora. 2008, quem é que socorreu? 2020, quem é que está socorrendo? Os estados. E nós não estamos bem socorridos porque o presidente não quer que a gente esteja bem socorrido. Tem duas perguntas aqui, falam mais ou menos a mesma coisa. É do Laírto e do Daniel Moreira. Eu vou ler junto. O que você acha do Bolsonaro querer mexer no diretor da PF? Daí agora do Daniel. Tu és a favor de autonomia na PF, evitando influência da má política? Sim, na verdade é o seguinte, as polícias têm autonomia jurídica, Daniel. Obrigado, Daniel, e obrigado, Laírto. Elas têm, só que tem suas preferências, né? O que aconteceu? O PT tinha aquela política de santo lá. Não, nós somos republicanos, não nos envolvemos. Deixaram essa Lava Jato terminar com o país, né? Deixaram terminar, não se envolveram, deixa as polícias trabalhar, nós não fizemos nada de errado, o Lula não fez nada de errado. O que deu? Quebraram as grandes empreiteiras do país, criaram uma retórica absurda, ao invés de combater a corrupção, combateram as empresas, que você foi os anéis e os dedos, tudo junto, perdemos a nossa economia, né? Foi lá embaixo. E não estou defendendo corrupção, tinha que combater os corruptos, mas não quebrar as empresas. As nossas empresas estavam incomodando no mercado internacional, a gente estava disputando no mercado internacional, gerando empregos e dividendos aqui, né? Mas aí fizeram isso. O Bolsonaro entrou, não botou o Moro botou esse cara aí para perseguir os adversários políticos. Só que o cara foi lá e meteu a mão porque são bandidos, não são milicianos. Os caras foram lá e meteram a mão com a família dele, né? Aí ele, não, mas tem que trocar então, porque eu tenho que ter coordenação sobre isso aí, eu sou o presidente. E aí enliou as linhas, né? Olha o que o Chico Sartori escreveu. O capitão sempre quis uma guerra, Venezuela e tal. Estamos em estado de guerra contra o Covid. E o capitão travou. Você foi o capitão, né? Agora que era hora de mostrar que era capitão, de unir o país, né? Pra realmente mostrar essa liderança, né? Aí você foi o homem, ele quer essa liderança daqueles 15%, 20% de fascista ali que acompanha ele. Olha o Rodrigo Moraes, ele escreveu. Descontrair um pouco, doutor. Não desejando mal, mas o Bozo podia pegar o vírus e sumir por uns tempos. Tempos eternos. Deus do céu. Não, a gente não deseja isso nem para um louco desse. Aliás, há uma séria suspeita que ele já teve, né? E foi assintomático e por isso que ele se expõe e tal. Porque é uma pessoa que se preocupa com ele. Ele passar para os outros ou qualquer coisa, ele não tá nem aí, né? Os outros pegarem. Ele beira um psicopata, né? Eu nunca vi uma coisa assim. Diego Zanetti. Alisson, mesmo estando em outra cidade, ainda acompanho minha terra através da rede social e da mãe que ainda reside em Soledade. O Diego. Eu torço da Solange. Eu torço pelo amadurecimento da nossa terra com todos os seus potenciais. Hoje me situo do lado da iniciativa privada e gostaria, como empresário, um trabalho mais aproximando
do serviço público, junto com a privada. Grande abraço. Exato. Mas é isso, tem que haver essa comunhão, né? Em nenhum sistema hoje no mundo há só sistema público ou só sistema privado. O problema é que tem coisas que tu tem que ter pública e tem que ter, obviamente, iniciativa privada, né? A própria China é um estado que tem as suas empresas. Agora, qual é? Eles fazem um concerto político, né? Que todo mundo ganha e a população é atendida. Bom, Diego, obrigado pela tua participação. Ou no Brasil está acontecendo isso, que os empresários não são contemplados pelas políticas do governo e ainda assim apoiam por questões morais, por questões não sei o quê, sabe? Umas doideiras, como se os outros que não apoiam isso aí fossem, se não tivesse moral, não tivesse, sabe? Inventaram uma retórica da família. Nós precisamos de políticas. Nós criamos, por exemplo, as pequenas empresas, centenas de políticas nos governos Lula e Dilma. O MEI, por exemplo, foi criado no governo da Dilma. Quanto acesso à Previdência gerou o MEI, quanta arrecadação para a Previdência gerou o MEI, quantas pessoas saíram da informalidade. Mas não, isso não serve, tem que acabar com isso. Só o que eles fazem é destruir com as coisas. Então, obrigado, Diego. Nós precisamos disso, precisamos de crédito, de subvenção agora para as empresas. Tem que pagar parte dos salários, pagar parte dos custos das empresas agora, senão as empresas vão quebrar, as pequenas e médias. As grandes as grandes é outra história. Os outros grandes já passaram os dividendos para o nome dos sócios, os golpes já estão prontos, sempre está pronto o golpe deles, eles sempre saem por cima. A Rosane Quevedo. SUS está com muito bom atendimento na atual situação. Parabéns aos trabalhadores da saúde e todos os demais funcionários públicos que estão atuando nesse momento de pandemia. Temos que fortalecer e valorizar o serviço público. O serviço e o servidor, né? Exatamente. Hoje, tu veja o desespero. Eu vejo esse médico ontem na live do Átila Marina, eles tentam não falar mal do Bolsonaro, porque eles querem fazer uma coisa bem científica. Mas horas ele não se aguentou, ele disse, eu tô lá dentro do hospital, trabalhando, entubando gente, né? Vi uma professora minha morrer, né? Que me ensinou a entubar pessoas, ele fazendo o relato. E aí eu saio e chego em casa, ligo a TV, tá o presidente numa aglomeração. Mas não dá, é pra pessoa entrar em desespero, é pra pessoa, né, perder a compostura. Né? Não dá, então é triste isso. Ricardo Ferreira, boa noite, parabéns. Fausto. Aqui na Bahia estamos preocupados com o Bolsonaro no poder. Você acha viável o impeachment dele? Eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita. Ou impeachment, ou um afastamento. Porque ele está fazendo crime de responsabilidade. Vocês vão ver o crime que ele está fazendo. As pessoas vão começar a morrer. Então vai explodindo. Lá em Manaus está na conta dele. As pessoas acreditaram nele, foram para a rua. Né? E aí? Tá isso. Quer crime de responsabilidade maior do que provocar a morte das pessoas? É disso que nós estamos falando. Então, e tem vários outros do Bolsonaro, dá para escolher o crime, né? É só as condições políticas para isso. E aí temos que ver, por isso que o povo tem que se manifestar, enquanto há tempo. O Myron já falou da JBS com 78 afastados? Falei, eu comecei lendo a nota do PT de Passo Fundo que fala sobre isso e pede a interdição lá da empresa, Myron. É muito preocupante a situação de Passo Fundo, gente. Está aqui do nosso lado. Tem quantos óbitos já? 6? 6 óbitos, 65 casos. Né? E tem esse problema na JBS. Que tinha só numa linha lá de 78, né? Tem um internado desde o dia 4 na UTI, uma pessoa, né? Uma situação gravíssima, a empresa está trabalhando. Veja, inclusive naquela unidade lá onde apareceram os casos. A Sabrine... As pessoas descobrindo agora que o Bolsonaro é louco. Tá tarde, né? Tá bem tarde. O Christian falou ali, as pedaladas fiscais, eles tiraram o presidente por pedalada fiscal, né? Aí o outro que é matando as pessoas, incentivando, levando-as à morte. Aí eles querem dizer que não tem motivo jurídico. Jurídico tem, só falta o político. Na questão do Bolsonaro, só falta as condições políticas. Ele tem aqueles 30% de apoio ainda e as forças armadas ali que estão governando ele, né? Daqui a um pouco eles cansam de ser pai e de botar eles no chiqueirinho, tirar do chiqueirinho, né? E aí não sei o que vai ser do Bolsonaro, mas eu espero que caia logo, gente. Não tem, e pior que o Bolsonaro não tem, nem que seja o Mourão.
Não quero o Mourão também. Acho que o Brasil precisaria de eleições diretas, não tem como fazer agora. Ou um governo provisório até eleições diretas, mas não tem como esse homem, ele não governa nada, ele não comanda nada de bom, ele só atrapalha. O Christian escreveu, por isso tirar o cara da PF, para não acusar os bandidos todos. É isso, foi isso, porque mexeu lá, deu umas operações lá no Rio de Janeiro e pegou os gurizinhos dele, né? Os milicianos lá, eles querem a milícia no comando da PF, né? E aí não há condições políticas para isso, e aí vai dar briga com o Moro, né? Não é que o Moro seja bom, gente, é que tem limite as coisas. Tu não consegue botar uma organização tipo a Polícia Federal a serviço da milícia, não tem como, né? Enfim, é isso. Pessoal, muito obrigado, compartilhem, inscrevam-se no canal do YouTube, curtam a página, né? E vamos lutando dia a dia para que a sociedade melhore. E infelizmente a sociedade melhorar significa derrubar esse presidente, não há caminho fora disso. Inclusive cobrem das lideranças políticas que se manifestem sobre essa presidência. Senão a gente fica enxugando gelo aqui nos municípios, né? E as soluções não vêm de onde é para vir, gente, tá? Então não adianta, o cara é candidato a vereador, né? Não tem nada que ver com o Eduardo Leite e com o Bolsonaro. Tem sim, se tu é uma liderança tem a ver sim. Se tu é um pastor de igreja, tem a ver sim. Se tu é um padre, tem a ver sim. Se tu é um vereador, candidato a vereador, candidato a prefeito, tem a ver sim. Porque as coisas não são isoladas na política. A gente vive numa sociedade, a gente vive no mundo. E tem que se posicionar nesse mundo. E dessas posições é que nascem as políticas pró-vida ou não. Eu quero lutar contigo pró-vida. Um abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima.